Karen pode ter acabado com a vida de sua própria filha por não ter escutado. Eu trabalho em uma sorveteria em uma zona turística da minha cidade. Os fins de semana são um pesadelo absoluto para nós por causa da quantidade de pessoas que aparecem. Em um dia especial e mágico, a Karen entra com 3 crianças. Não havia nada nela que pudesse me alertar que ela era uma Karen. 2 de seus filhos pareciam não ter mais do que 5 anos e o outro não poderia ter mais do que 3. As crianças, como esperado, ficaram atraídas pelas nossas opções de sorvete mais coloridas. As crianças mais velhas pediram 2 bolas de sorvete, mas eu sabia que 2 bolas eram demais para elas, já que nossas porções são enormes. Então eu disse para a mãe que faria uma bola e ela veria se queria pagar por 2. Ela insistiu para que eu fizesse o que as crianças queriam. Então eu obedeci. Não me importa se você paga $7 em uma casquinha que seu filho nem vai comer metade. O verdadeiro problema surgiu quando a criança mais nova, uma garotinha fofa, queria o sorvete azul de chiclete. Eu avisei a Karen que o sorvete de chiclete contém chicletes tamanho normal e há risco de engasgo para crianças pequenas. Ela respondeu algo nesse sentido. Ah, está tudo bem. Ela já é grande o suficiente. E de qualquer forma não há aviso, então tenho certeza de que você está exagerando. Eu mostro para ela um dos chicletes de bola de sorvete e ela responde ficando frustrada. Só não coloque nenhum no sorvete dela. É impossível. Eles já estão dentro do sorvete e não posso garantir que não haverá nenhum nas bolas que eu der a ela. Não me importo. Apenas dê a ela o que ela quer ou farei uma reclamação. Minha gerente é a chefe mais querida que já tive e sempre apoia os funcionários quando um cliente age de forma arrogante. Então isso não foi uma grande ameaça. Mas ainda assim dei a ela o sorvete porque eu tinha apenas 2 horas de trabalho e ainda tinha mais 6 horas pela frente e não queria drama tão cedo. Assim que a garotinha recebeu seu sorvete, ela foi se juntar aos irmãos que estavam do outro lado da loja comendo seus super sorvetes de criança. Quando chegou a hora de pagar, Karen começou a discutir sobre os preços. Lembre-se de que eu a avisei sobre o preço dos sorvetes dos filhos dela anteriormente. Mas acho que ela não se interessou pelo que um mero funcionário de uma sorveteria de baixo nível tinha a dizer. Isso é impossível. 4 sorvetes não podem valer tanto. Você está tentando me enganar. Desculpe, senhora, mas eu não defino os preços. É o que é. Agora, você vai pagar em dinheiro ou cartão? Eu fui um pouco ríspido no tom, o suficiente para que ela entendesse que não venceria essa discussão comigo. Ela pegou um cartão e fez um bico. Vou pagar com Visa. Enquanto ela demorava, dei uma olhada na fila de clientes esperando e algo chamou minha atenção e meu coração afundou. A garota estava tão azul quanto seu sorvete e seus irmãos estavam batendo nas costas dela freneticamente tentando ajudá-la. Eu pulei o balcão e empurrei as pessoas desatentas para chegar até a pobre garota. Me abaixei e disse a ela que iria tentar ajudar. Nunca esquecerei o olhar nos olhos dela. Ela estava desesperada. Imediatamente comecei a realizar a manobra de English, olhei nos olhos de minha colega de trabalho e gritei. Ligue para uma ambulância. Eu disse a um cliente regular que era amigo da minha chefe. Vá chamar a Julie. Enquanto eu ainda tentava salvar a garota, comecei a entrar em pânico porque ela ainda não estava respirando. Foi então que a Karen se aproximou de mim e começou a gritar comigo. Eu estava tão focado na minha tarefa que não a ouvi, mas minha colega de trabalho disse que ela estava gritando que eu estava machucando sua filha, e até tentou me impedir, mas um cliente que sabia que eu estava fazendo o melhor que podia deteve. Finalmente minha gerente chegou e se ajoelhou ao meu lado. Ela me pediu para entregar a garota a ela e eu fiz isso. A garota estava mole como uma boneca de pano naquele momento. Minha gerente enfiou o dedo na boca da garota e conseguiu desobstruir o maldito chiclete da garganta dela. Minha gerente é uma enfermeira aposentada. Ela sabia o que estava fazendo. A garota tossiu e engasgou, mas não estava responsiva. Ela estava respirando, mas seus olhos estavam meio fechados. Ela não estava chorando como uma criança de 3 anos faria após um evento tão traumático. A Karen simplesmente ficou lá gritando conosco sem sequer tentar alcançar e abraçar sua própria filha. Minha gerente segurou a garota e tentou se comunicar com ela. Karen, o que você fez com minha filhinha? Eu muito irritado com a experiência. Ela estava engasgando. Mentira, ela é uma mocinha agora. Ela sabe comer. Você a agrediu. Eu estava fazendo a manobra de English idiota. Ela estava engasgando com um chiclete e eu te avisei sobre o perigo. Karen ficou chocada com minha extrema raiva e deu um passo para trás. Acho que meu grito chamou a atenção do pai que estava esperando do lado de fora, pois ele apareceu do nada perguntando o que estava acontecendo. A Karen foi para trás dele e disse: Esse garoto agrediu nossa filha e agora está tentando me atacar. O quê? Onde está minha filha? Eu apontei para ela e disse: Ela está aqui. Ela estava engasgando com um chiclete. Eu tentei ajudar. O pai aparentemente era um pai muito melhor do que a Karen, pois correu até sua filha e a segurou nos braços. Os paramédicos chegaram e a examinaram. Ela ainda estava em crise. Seu cérebro havia ficado sem oxigênio por não se sabe quanto tempo. Enquanto os paramédicos a atendiam, a polícia também chegou.
Aparentemente a Karen os havia chamado durante o pânico. Ela tentou convencê-los de que eu agredi a garota, mas todos os clientes presentes, juntamente com os funcionários e as câmeras estavam lá para me apoiar. Então ela mudou sua história e afirmou que eu dei intencionalmente um sorvete perigoso à garota sem avisar, mas eu tinha provas de que eu mostrei a ela um chiclete e a câmera também mostrava o gesto dela de não me importo. O pai estava furioso com a Karen. Ele gritou com ela que tudo aquilo era culpa dela, que ela sempre foi assim, e dessa vez ela foi longe demais. Você quase a matou. Não seria demais você se importar com eles apenas uma vez? A Karen começou a chorar e dizer que não era culpa dela, que eu fui quem machucou a garota. O pai entrou na ambulância com a garota e a Karen recebeu uma multa por fazer uma chamada falsa à polícia. Ela foi embora com os 2 filhos olhando para baixo. Acho que ela acabará de perceber o que tinha acontecido pois estava pálida como um fantasma. Não sei o que aconteceu com a garota e nunca perguntei à minha gerente se Karen processou nossa loja pelo corrido ou não, mas fiquei traumatizado por semanas. Ter a vida de alguém em suas mãos não é uma sensação gloriosa, especialmente quando se trata de uma criança pequena. Tenho uma pequena esperança de que ela esteja bem, mas ainda lembro dela deitada sem vida enquanto os paramédicos tentavam falar com ela. Sinto tanta culpa por ter dado o sorvete a ela. Próximo relato. Karen termina meu noivado e me proíbe de entrar em um restaurante de carnes em uma única noite. Finalmente posso expressar minha frustração sem censura sobre a noite em que meu noivado foi completamente arruinado pela minha sogra arrogante. Então, minha namorada e eu estávamos realmente prontos para ficar noivos. Nós 2 concordamos que queríamos nos casar, mas eu ainda não tinha feito o pedido formal porque queríamos conhecer as famílias um do outro. Eu sempre achei que o velho clichê de conhecer os sogros sendo uma grande confusão era um mito. Tanto porque eu era mais jovem e ingênuo na época, quanto porque tenho a sorte de ter pais tranquilos. Minha namorada os conheceu por algumas horas. Quando estávamos sozinhos só eu e eles, eu contei a eles minhas intenções e minha mãe perguntou: ela já tem filhos? E meu pai perguntou: ela tem um emprego estável? E ambos perguntaram: você realmente a ama? E foi isso. Tive total apoio deles para o casamento. Eu achava que conhecer os pais dela seria a mesma coisa. Algumas perguntas seriam esperadas, mas contanto que eu fosse honesto e respeitoso tudo ficaria bem. Fato relevante, eles tiveram minha namorada quando eram adolescentes de surpresa. Então agora tinham uma filha de segunda chance. Palavras deles, não minhas, que tinha apenas 6 anos de idade. Minha namorada e eu fomos até a cidade deles e eu os conheci pela primeira vez durante o jantar em um restaurante de carnes. Era um lugar bastante elegante e tínhamos marcado o jantar para as 20 horas, então fiquei surpreso ao ver que eles haviam trazido a criança junto. Conheci todos de uma vez e a tensão inicial passou assim que nos sentamos. Estávamos tendo uma ótima conversa quando a criança de 6 anos disse que estava com sede. Nada de mais certo. Bem, de repente minha sogra, que vamos chamar de Ellen, começa a gritar: Água, água, água. Um garçom veio correndo para ver o que estava acontecendo e sem nem olhar nos olhos do pobre rapaz Ellen disse: Nós estamos aqui há uma eternidade e ninguém nos trouxe água, minha filha está pedindo. Já estávamos sentados há uns 15 ou 20 minutos sem atendimento, mas eles estavam visivelmente sobrecarregados e não havia circunstâncias que justificassem aquele grito. Eu deveria ter percebido pela reação tranquila das outras pessoas na mesa que eu deveria me preparar para uma noite longa, mas naquele momento eu não conseguia imaginar o que estava por vir. O garçom trouxe a água e se desculpou pelo atraso, explicando que havia chegado várias mesas grandes ao mesmo tempo. O rapaz parecia sincero e bastante afável, então eu pensei que a água seria apenas um incidente isolado em uma noite agradável. Mas Ellen estava apenas começando. Nós vamos precisar de um menu infantil, informou ela ao garçom. Ele disse que não tinha um menu infantil, mas que o chefe poderia simplificar a maioria dos pratos. Como assim vocês não têm um menu infantil? Ellen respondeu com total incredulidade, como se ele tivesse dito que não havia saída de incêndio. Ele explicou que eles não recebiam muitas crianças e que havia comida simples o suficiente no cardápio, de modo que nunca havia sido necessário ter um menu separado. Ellen suspirou dramaticamente e o dispensou com um gesto. Literalmente sem dizer uma palavra, ela o afastou da mesa. Tentei lançar um olhar de desculpas para ele, mas compreensivelmente ele não olhou de volta para o nosso lado. Fiquei aliviado por ele ter saído e não ter que mais aguentá-la. Enquanto isso, ela voltou sua atenção para mim e eu quase desejei que ele voltasse. Pelo menos ele estava sendo pago para estar ali. Ela disse: Então você é roteirista? E eu expliquei. Bem, sim e não, eu quero ser, mas é difícil conseguir um emprego nessa área que permita sustentar-se. Então estou trabalhando em uma organização sem fins lucrativos agora. Há um componente de roteiro nesse trabalho, então estou realmente feliz lá. Ellen se virou para a filha de 6 anos e disse: Ouça isso, querida. Você precisa encontrar um homem que trabalhe para obter lucro. Aprenda com isso, ainda dá tempo para você. Eu não conseguia dizer se ela estava tentando ser engraçada ou não, então deixei passar olhando para minha namorada para ver se ela estava considerando falar em meu favor. Mais nada. O garçom voltou visivelmente nervoso. Isso me machucou porque ele estava tão relaxado e amigável no início da refeição. Ele perguntou se gostaríamos de ouvir os pratos especiais antes de fazermos o pedido e Ellen disse que sim. Veja como foi.
Primeiro temos um bife de tiras levemente grelhado. Próximo. Ah, ok. Depois temos uma perna de vitela grelhada. Próximo. Temos uma massa primavera misturada com... Próximo. E assim por diante, até que ele tenha mencionado todos os 7 ou 10 pratos especiais, mesmo que ela acabasse pedindo do cardápio. Um ribês simples bem passado. Ela tentou pedir o mesmo para a filha, mas a criança disse que só queria purê de batatas simples. Então Ellen a deixou pedir apenas purê de batatas para o jantar, e então ela mandou o garçom embora. O resto de nós nem tinha feito o pedido ainda, e todos os outros apenas sentaram ali como se fosse completamente normal. Esperei que alguém dissesse algo pensando que talvez fosse da responsabilidade da filha mais velha, minha namorada, ou do marido dela, mas como ninguém o fez, e não consegui me conter. Ei, o bife e as batatas seriam para todos nós? Minha namorada explicou num tom que você usaria com um turista violando um tabu sagrado local. Minha mãe sempre pede ao garçom para trazer a comida da criança primeiro, para que ela possa começar a comer imediatamente. Vamos fazer o pedido quando a cozinha trouxer o prato dela. Pensei que ela estivesse brincando, já que Ellen não apenas pediu a comida da criança, mas também pediu seu próprio jantar. Então eu ri disso. Algo engraçado? Ellen perguntou. Foi então que percebi que ela estava falando sério e calei a boca. Felizmente o pai dela ao menos reconheceu que o que era normal para eles poderia não ser tão comum para mim e tentou amenizar a situação mudando de assunto. Mas não demorou nem 10 minutos depois de fazermos o pedido que Ellen começou de novo. Outra mesa que estava lá bem antes de nós recebeu um pedido de purê de batatas como acompanhamento. Ellen teve um ataque completo. Ela estava gaguejando de forma inaudível, de modo que nenhum de nós conseguia entender o que estava errado de início. Finalmente ela conseguiu chamar um garçom de apoio que mal falava inglês e começou a brigar com ele como se ele tivesse acabado de bater no carro dela na estrada. Ele continuava tentando explicar que não era um garçom e que poderia chamar um, mas ela não parava tempo suficiente para ele encontrar alguém que pudesse realmente ajudar. Enquanto isso eu continuava olhando para minha namorada em busca de sinais de constrangimento, ou pelo menos irritação, mas não dava para saber se ela estava sequer ouvindo algo disso. Nosso garçom voltou ainda sorridente de alguma forma mesmo sabendo o que o esperava, e Ellen na verdade diz: Por que aquela mesa recebeu purê de batatas e o nosso ainda não chegou? O garçom explicou gentilmente, mas de forma concisa. Bem, senhora, aquelas pessoas pediram as batatas antes que seu grupo fizesse o pedido. Ellen olhou diretamente nos olhos dele e disse: Bem, não importa quando eles pediram, minha filha é a mais nova aqui. A comida dela deveria sair primeiro. Dava para ver que o garçom estava se esforçando para se controlar nesse ponto. Ele explicou que era uma política de primeiro a chegar, primeiro a ser servido e que a idade não fazia diferença. Ele se ofereceu para verificar as batatas. Ellen concordou. Ou mais especificamente disse: Sim, é melhor você ir verificar. Mas eu estava observando e ele simplesmente voltou para o balcão dos garçons, porque tínhamos acabado de fazer o pedido alguns minutos atrás. Mais 3 ou 5 minutos se passaram, durante os quais não pudemos discutir mais nada à mesa além de como o restaurante era terrível, de como a pobre criança estava com fome. Ela não havia dito uma palavra sobre estar com fome durante todo esse tempo e estava jogando alto no seu iPad, sem fones de ouvido e perturbando todos os outros clientes ao redor. E de como a América perdeu todo o respeito pela maternidade porque agora é uma cultura de eu comentei. Concordo com você nessa última parte. E para minha surpresa, em vez de rirem da minha piada, minha namorada pareceu irritada comigo. Após alguns minutos o garçom voltou e disse que as batatas sairiam em breve. Ellen então fez algo que mais uma vez, pensei que fosse apenas um mito. Ela pegou 3 notas de $1 e uma de 5 de sua carteira e as colocou na mesa, bem à vista do garçom. Em seguida ela pegou uma nota de $1 e disse: Cada mesa que eu vejo recebendo batatas antes de nós é uma nota a menos. Fiquei absolutamente envergonhado. O garçom, para seu crédito eterno, apenas respirou fundo e disse: Eu não tenho controle sobre a ordem em que a cozinha prepara os pedidos, mas posso dizer que as batatas devem sair a qualquer minuto. E saiu sem dizer nada desrespeitoso. Eu também havia segurado minha língua a noite toda em nome do meu relacionamento, mas uma vez que a gorjeta foi colocada na mesa, a gorjeta de $8 para uma conta de mais de $100 além de tudo o mais, pensei que se minha namorada fosse metade da mulher que eu achava que ela era, ela não se importaria se eu falasse naquele momento. Se tudo corresse bem, ela até me apoiaria, certo? Então afastei minha cadeira um pouco e disse: Olha, eu sei o que você está fazendo com o dinheiro na mesa, mas esse tipo de coisa me deixa muito desconfortável, e não é apropriado. Por favor, guarde o dinheiro ou podemos continuar essa conversa em outro momento. O pai da minha namorada retruca: O quê? Você é tão pão duro a ponto de não acreditar em dar gorjeta para os trabalhadores do serviço? Antes que eu pudesse processar se ele estava falando sério ou brincando, Ellen me choca dizendo: Não, sabe de uma coisa, você está certo, isso não é necessário. Eu deveria ter sabido que seria melhor não me sentir aliviado. Ela dobrou as notas de volta para a carteira, esperou pacientemente pelo próximo prato de purê de batatas a ser trazido, e quando ele não foi entregue para nós, sendo um acompanhamento muito comum naquele lugar, um restaurante de carnes,
Ela foi até a mesa de um estranho e pegou as batatas de lá. Ela meio que explicou algo sobre a filha dela morrendo de fome, enquanto caminhava com a comida do estranho. Mas como era de se esperar, aquilo não convenceu ninguém. A senhora de idade avançada de quem ela pegou as batatas foi até nossa mesa e tentou pegá-las de volta. Eu já estava procurando minha comanda no casaco, me preparando para ir embora, mas uma briga estava começando entre Ellen e uma senhora idosa com uma bengala com rodinhas. E não seria eu que iria sair depois de tudo que havia acontecido, justamente quando a noite estava ficando interessante. A senhora idosa disse: Devolve as minhas batatas. Quem você pensa que é? E a pobre garotinha disse: Mamãe, está tudo bem, não pegue a comida de outra pessoa. Mas tudo isso caiu em ouvidos surdos. Ellen gritou para a senhora idosa: Como você pode sentar aí e comer isso quando minha filha nem foi servida ainda? Ela está aqui sentada com fome, apenas uma criança pequena, e você está ali se empanturrando? Vamos lá, outras batatas serão trazidas a qualquer minuto. E a senhora idosa adorável como ela era respondeu: Ótimo. Se elas vão ser trazidas a qualquer minuto, qual é o maldito problema? Finalmente o garçom e desta vez, alguém de posição mais alta também, acredito que o gerente vieram separá-las já que elas começaram a elevar suas vozes e causar um tumulto. A equipe já havia pedido a Ellen várias vezes para diminuir o volume do iPad de sua filha sem receber atenção, e eu suspeito que o garçom tenha informado a gerência sobre a encenação da gorjeta na mesa que ela fez, porque aquilo foi a gota d'água. Eles nos disseram que teríamos que sair do restaurante. Ellen reclamou com o rapaz: Mas nem mesmo recebemos nossa comida ainda. Claramente aquele não era o primeiro rodeio do gerente. Vocês podem levar a comida que já foi servida sem custo algum. O resto será cancelado. Por favor, saiam imediatamente. A senhora idosa não perdeu a chance de jogar as batatas no chão para que não pudéssemos tentar levá-las conosco. Nada mais havia sido servido até aquele momento, então tivemos que sair sem comida alguma. Quando minha namorada e eu finalmente ficamos sozinhos no carro, ela disse: Você acredita nisso? De jeito nenhum, e realmente não consigo acreditar que você não me avisou. Como eu poderia saber de tudo isso? E confuso perguntei: Ela não costuma ser assim? Minha namorada ficou ainda mais confusa do que eu e perguntou: Quem? Sua mãe. O que a minha mãe tem a ver com o péssimo serviço daquele lugar? Aquilo foi o começo do fim do nosso relacionamento. O fato de ela não ver nada de errado no comportamento da mãe dela e de eu estar prestes a me casar nessa situação me abalou profundamente. Nós dois escapamos de uma bala de várias formas. Olhando para trás, não éramos adequados um para o outro, independentemente de como era a família dela. A mãe dela nos poupou de muito tempo e desgosto, me ajudando a perceber em uma noite o que provavelmente teria nos levado anos. Em um mês nos mudamos para apartamentos separados e entramos em uma pausa que acabou durando para sempre. Não sinto muito por não te ver novamente, Ellen. Sinto muito pelos garçons que ainda terão que te atender. Próximo relato. Mãe arrogante implora para que a noiva seja menos feliz em seu dia de casamento. Então me deixe começar dizendo que essa é a história da minha mãe, não a minha. Eu não sei todos os detalhes porque sei que é uma memória dolorosa e não quero fazê-la revivê-la. Minha mãe é a mais nova de duas meninas. Ela e meu pai estudaram juntos no ensino médio, mas só começaram a namorar quando ambos estavam na faculdade. Foi um encontro por acaso que eles se encontraram em um bar. Uma história fofa. Ainda estão casados e apaixonados depois de 23 anos. Tudo começou quando minha mãe ficou noiva. Minha tia ficou muito chateada porque ela não ficou noiva primeiro mesmo sendo mais velha. Durante todos os preparativos ela ficou emburrada e um pouco fria com minha mãe. Então chega o dia do casamento. Minha mãe está se arrumando com suas madrinhas. Ela está se casando com o cara por quem ela tinha uma queda desde o ensino médio. Tem o local perfeito e está usando o vestido de sua avó. Tudo está indo absolutamente perfeito. Até que minha tia começa a chorar. Minha mãe tentou confortá-la porque ela é a mulher mais altruísta do mundo. Mesmo que estivesse se casando em algumas horas, ela estava focada em sua irmã. Um pouco mais tarde, depois que minha tia saiu correndo, minha avó chamou minha mãe para conversar. Como eu disse, não sei todos os detalhes, mas a conversa foi mais ou menos assim. Ei, você está deixando sua irmã chateada. Minha mãe respondeu confusa. O que eu fiz? Você está muito feliz e isso está deixando ela chateada por não ter se casado antes de você. Desculpe. Você pode ser um pouco menos feliz? Minha mãe ficou chocada. Este deveria ser o dia mais feliz de sua vida. E aqui estava sua mãe dizendo para ela ser menos feliz, para que sua irmã não ficasse ressentida. Durante toda a vida da minha mãe, ela sempre ouviu que deveria deixar suas conquistas de lado para que sua irmã também se sentisse especial. Quando era mais jovem, seus pais lhe disseram que ela nunca iria para a faculdade porque tinha dificuldades na escola. Dislexia e TDAH antes de ajuda profissional estar disponível. Minha mãe desafiou todas as probabilidades e se formou com mestrado. Consegue adivinhar quem recebeu todo o reconhecimento por se formar na faculdade? Isso mesmo, minha tia. E neste dia minha mãe não estava disposta a aceitar isso. Olha, mãe, desculpe se ela está chateada, mas hoje é sobre mim e o marido. Estamos felizes e não vou esconder isso ou fingir que não estou só para que ela não fique triste. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, e não vou abrir mão disso por ninguém.
Minha avó calou a boca depois disso. Ela deu uma olhada de desaprovação para minha mãe. Embora eu nem precise ter estado lá para vê-la, minha mãe ainda recebe esses olhares o tempo todo. Depois disso o casamento foi perfeito. Minha mãe ainda fala sobre isso com olhos brilhantes. Agora, minha mãe ainda precisa lidar com as coisas delas às vezes, mas ela também tem meu pai e nós, os filhos. 2 de nós já são adultos, para ajudá-la a se impor. Ela está muito feliz, e fico feliz por ela ter defendido a si mesma. Existem algumas histórias como essa que eu conheço, mas esta é a que mais me entristece. Só estou feliz por ela não ter deixado estragar o dia do casamento. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.